Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista aqui pela TV Câmara Bauru, recebendo como convidado o vereador Sandro Bussola do PDT. Sandro, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui prestando conta do nosso mandato e das atividades parlamentares. Sandro, nós tivemos projetos de grande envergadura sendo apreciados na Câmara nessa semana. Um deles foi o Refis, que é o Programa de Refinanciamento de Dívidas, aprovado com desconto de até 90% sobre juros de dívidas com a Prefeitura. Foi levantada uma dúvida ainda durante a análise pela Comissão de Justiça, que você preside aqui na Casa, com relação à constitucionalidade do texto, no que se refere aos contribuintes que acionaram a Justiça em não reconhecimento à natureza de seus débitos. Isso foi dirimido ao longo da semana? Foi. O Refis nós sabemos que é importante, tendo em vista algumas pessoas que passam por dificuldades, seja ela pessoa jurídica ou física. E a intenção da Prefeitura era que, caso a pessoa optasse pelo financiamento, pelo refinanciamento, pelo Refis, automaticamente ela teria que abrir mão do processo judicial. Então, é uma decisão que cabe ao contribuinte e ao procurador, naquele exato momento, decidir. Então, é uma coisa que não ficou a cargo da Câmara através de uma emenda que foi apresentada pelo Executivo e sanou essa dúvida aí, portanto. A dívida não é perdoada, apenas os juros são aliviados. Como é que vai funcionar a adesão a esse programa? A adesão você pode parcelar ele até 100 vezes ou um pagamento à vista com desconto de 90% dos juros. Nós queremos também analisar a lista dos grandes devedores, porque todo ano a gente aprova Refis e aqueles realmente que são os grandes devedores nunca optam por fazer o reparcelamento. Então são situações que nós temos que combater, temos que acionar e de fato resolver a situação. É um montante de um valor alto que a Prefeitura não pode abrir mão dessa receita, tendo em vista uma crise econômica que está vivendo. Então se a Câmara Municipal aprova um Refis, então é preciso resultado. É esperada a arrecadação de uma receita entre 4 e 7 milhões de reais. Já existe um apontamento para a destinação desse recurso? Era justamente para a folha de pagamento e algumas coisas em relação a custeio. Mas para isso é preciso que o Executivo faça um grande papel publicitário também, para que a população tenha conhecimento que existe esse Refis. Não adianta a gente aprovar a lei aqui e a população não ter acesso. Você também sugeriu à Prefeitura que o Gazeta envie à Câmara projeto que ofereça condições favoráveis também para a renegociação de dívidas dos devedores do DAI. É extensa essa lista? É extensa, uma lista grande hoje, tendo em vista porque antigamente o DAI vinculava a conta ao imóvel, hoje a conta é vinculada ao CPF da pessoa que solicita essa ligação. E ele não vem incluído no projeto, então seria necessário que tivesse no projeto. Então nós queremos agora que o Executivo, de forma rápida, emergencial, urgente, encaminhe também, porque nós temos até 31 de dezembro para cumprir esse Refis, que encaminhe do DAI e faça com que o devedor do DAI também tenha acesso a esse Refis, que é uma receita também para o DAI, para investimento em relação à água, que nós sabemos que nós temos um fundo de esgoto que tem cuidado bem dessa relação. Agora, a questão da água, há pouco investimento, por isso a importância de que seja realizado o Refis também do DAI. Por falar em fundo de tratamento de esgoto, é outro assunto que vem sendo discutido. O projeto foi retirado da pauta na segunda-feira, mas a discussão foi retomada nessa semana pela Comissão de Justiça, inclusive com a presença do presidente do DAI. A ideia geral é mudar a destinação de parte dos recursos que estão nesse momento no fundo de tratamento de esgoto para a manutenção dos interceptores e a limpeza das áreas por onde passa a canalização do esgoto. O que é que foi discutido com o Eliseu Areco Neto? Na verdade, nós sabemos da necessidade que isso tem feito e o município não tem recurso. Só que o projeto que vem aqui não trata a questão de custo. A gente tem a preocupação e o Ministério Público tem acompanhando tudo que se retira do fundo. Então nós não podemos aprovar um projeto, nós sabemos que essa interceptação interceptadores é de quase 90 quilômetros. Nós não temos o custo dessa metragem do metro, então não dá para aprovar um projeto sem que a gente tenha um custo de, na verdade, um cheque em branco para a execução de um recurso que nós não sabemos o valor. E, infelizmente, esse projeto não tem essa exposição de motivos, não tem uma consulta técnica do Ministério Público e não tem o valor do custo.
A alegação da prefeitura é que esses 90 quilômetros de interceptores ficam em meio a uma área de vegetação e que tudo isso dificultaria a manutenção pela autarquia. Houve a promessa, houve o comprometimento por parte do presidente do DAI de encaminhar o detalhamento aí da utilização desses recursos? Ele assumiu um compromisso de uma semana consultar o Ministério Público e fazer uma análise técnico-econômico do custo de mais ou menos que vai gastar nesse raio de 90 quilômetros para fazer essa execução desse trabalho. Sandro, ainda nessa semana a Câmara aprovou alguns ajustes para a cobrança da nova taxa de fiscalização de estabelecimentos, que substitui a antiga TUF, que era a única taxa cobrada até o ano passado. Dentre esses ajustes foram reduzidos alguns tributos relativos à vigilância sanitária, com desconto de 70% até nas taxas de fiscalização da saúde. Houve protestos por parte desses profissionais de saúde com relação a essa cobrança? Como é que isso chegou até vocês? E o texto final, na sua visão, corrige essas supostas distorções? Corrige, foi um texto que foi aprovado na Câmara Municipal sem que a planilha viesse acompanhada do projeto. Então gerou um grande transtorno quando esses contribuintes receberam essa taxa para fazer o pagamento. Dentista, médicos, a igreja ela é isenta de qualquer tarifa. E nesse ponto a igreja também estava incluída aí. Então foi retirado a igreja porque não é somente uma instituição religiosa, mas social, e houve um desconto razoável. Nós não queremos não deixar de pagar, mas algo que seja plausível. Um exemplo, por exemplo, de um contribuinte que recebeu uma taxa de R$ 1.600, sabendo que ele paga 600 de IPTU, uma taxa de vigilância sanitária. Agora, desse 1.600, reduziu para R$ 400. Então, algo que é possível de pagar, tendo em vista uma crise que atravessa o Brasil e que atinge Bauru também. Mudando de assunto agora, você fez um discurso duro na tribuna, na sessão dessa semana, alertando para os prejuízos causados pela queimada ilegal que danificou aí mais de 20% da área de reserva ambiental do Jardim Botânico. Existe uma informação de que essa recuperação ela deve durar pelo menos 10 anos, até que as áreas estejam completamente recuperadas. É uma área que corresponde a cerca de 60 campos de futebol, ou seja, perdas significativas e prejuízos para a população que mora ali no entorno. Você chegou até a falar sobre uma informação que circula nos bastidores de que seria um incêndio criminoso em protesto à dificuldade de legalização nas áreas do Vale do Igapó. Correto. A gente fala tanto de Amazonas e acaba esquecendo da nossa floresta, da nossa mata, que tem a sua importância na cidade de Bauru. E não há uma prevenção em relação a isso. Hoje, a Defesa Civil não tem um trabalho que cuida. Nós sabemos que mês de setembro, outubro e novembro é dificultoso. Hoje, o Vale do Igapó tem aproximadamente 300 residências lá. E aqueles que não conseguem viabilizar o seu empreendimento, tendo em vista de ser um cerrado, aproveitam alguns, infelizmente, esse momento para atacar fogo e piora a situação. Então é preciso que a Polícia Ambiental atue nessa situação, nesse crime que não pode ocorrer, que regularize o Vale do Igapó, porque quando essas pessoas tiveram acesso à compra, isso daí foi legalizado, foi aprovado pela CEPRAM, então tem responsabilidade do empreendedor e do próprio executivo. E lembrando também que com essa queimada, ficaram sem energia, ficaram sem água, pessoas com problema respiratório, e o DAI hoje não fornece água lá. Então é preciso que o DAI faça o fornecimento de água. Hoje o local de mais poços clandestinos que existe na região de Bauru está situado no Vale do Igapó. Junto a isso, fossas também que existem lá que pode contaminar todo um solo. Aliás, foi criado um grupo de trabalho já nessa semana pela Prefeitura, envolvendo membros aí de várias entidades, de várias esferas, na tentativa de combater esses incêndios na cidade. Repercutiu aqui na Câmara o fato de não ter sido convidado nenhum membro da Casa de Leis. Eu fiz o discurso na terça-feira, na segunda-feira, e na terça-feira já criaram o grupo. E sabendo que aqui na Câmara Municipal há uma comissão de meio ambiente que trata esse assunto. A gente pode contribuir. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala de dar informação. Hoje nós temos a TV Câmara, a Rádio Câmara com grande alcance que poderia auxiliar. E uma série de outras demandas. Então a gente fica triste porque nós não queremos fazer somente o papel crítico, nós queremos contribuir, colaborar. E é uma pena a Câmara Municipal não fazer parte dessa comissão. Já estou solicitando ao presidente da Câmara aqui de Bauru para que oficialize o prefeito, porque os vereadores gostariam de trabalhar e estar presente nessa comissão de trabalho.
Sandro, uma última questão. Repercutiram de forma negativa as declarações da secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner, que alegou, né, a falta de obrigatoriedade ou de necessidade de envio do projeto de lei que fundamenta o pedido de empréstimo da Prefeitura ao Banco do Brasil e que pede aval da Câmara, né, para que sejam emprestados 46 milhões de reais. O apontamento geral dos vereadores é de que faltam projetos executivos, clareza e detalhes nas informações. Essa também é a sua visão? Eu acredito o seguinte, quem fala pelo executivo ou é o prefeito ou é o chefe de gabinete, não adianta inventar roda. Acho que o secretário tem que ter relação com a Câmara, mas quem se reporta à Câmara é o próprio prefeito municipal. Este momento desse projeto é ver o que nos une, é que ver o que tem clareza, o que não existe dúvida. Ninguém aqui é contra financiamento e investimento quando você vê um parque adjacente, um parque Vale de Palmas que sofre, Parque dos Azuquide que sofre com chuva. Então é preciso prioridade. Prioridade nesse momento é essas ruas que necessitam. Alguns outros investimentos, com o passar do tempo, para não se tornar eleitoreiro como alguns pensam ou tenham dúvidas que são corretas, que deixe para o ano que vem, que deixe para a próxima eleição, para o próximo mandato, se seja de reeleição ou de um novo prefeito, que ele tenha autonomia de executar logo em janeiro. Mas nesse momento avaliar aquilo que nos une. E não, neste momento, não ter uma Câmara dividida de um projeto executivo. Esse é o momento de ter uma Câmara unida, coesa, discutindo o projeto do Executivo. Não uma Câmara dividida discutindo o projeto do Executivo. Como é que você avalia essa questão do empréstimo, levando em conta a capacidade de endividamento do município? É possível fazer o pagamento. Hoje se tem várias regiões, como Santa Cândida, como o Jaraguá, várias regiões que receberam o PAC Asfalto, foi através de financiamento. Não existe todas as prefeituras do porte de Bauru, maior que Bauru, tiveram acesso. Tem casos de prefeitura que solicitou 200 milhões. Então é uma situação agora que nós temos que sentar e definir. Os 47 milhões eu acho que é muito, tendo em vista a folha agora que foi vendida, a folha dos servidores da prefeitura, que foi vendida e que é uma possibilidade de investimento. Então, há uma possibilidade de redução. Será que maquinários, por exemplo, é necessário comprar ou é locação? O que é utilizado hoje? Então, são situações que dá para a gente executar, dá para a gente controlar. Não há uma possibilidade, por exemplo, dos empresários que estão no calçadão, eles mesmos executarem ali toda a reforma e ampliação, tendo em vista que o nosso foco, o nosso forte é o calçadão. Então, são situações que todo mundo tem que contribuir. O legislativo tem que contribuir, o executivo tem que contribuir e aquele empresário que pode tem que contribuir também. E esse apontamento de que faltam os projetos executivos das obras, né, dos serviços aí, que seriam a destinação desses recursos emprestados, existe um argumento de que, por exemplo, parte do recurso seria usado para essas obras de revitalização do centro, mas não existiria nenhum projeto elaborado para essa finalidade. O Marquinhos, que é líder do governo, disse que a prefeitura já teria 73% dos projetos para que as obras pudessem começar assim que o dinheiro fosse emprestado. Outra informação também que veio da prefeitura é que parte desses projetos foi perdida durante aquele apagão eletrônico que a prefeitura sofreu no início do ano. Qual é a real situação desses projetos, Sandro? Na verdade, ele passou pela Comissão de Justiça dessa casa, está ainda com pedido de informação do vereador Guilherme em relação ao contrato do Banco do Brasil, é que essas linhas de crédito, a gente não sabe a hora que abre e está disponível. Nós sabemos que o PAC Asfalto foi uma correria, teve erro nos projetos. Tem ruas, por exemplo, que foi asfaltada metade da rua. Então, é difícil acertar uma cidade que não tem planejamento, não tem instituto de planejamento e nunca vai ter um projeto, plantas, arquitetos viável enquanto não se criar o instituto. Então, 100% não vai haver. Por isso que eu insisto em dizer, agora é discutir e aprovar aquilo que nos une. Vereador Sandro Bussola, do PDT, foi nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Sandro, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada mais uma vez, seja bem-vindo sempre. Obrigada a você também pela sintonia. Nós lembramos que este programa vai ao ar em boletins também na programação da Rádio Câmara, pelos 93,9 FM e fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure TV Câmara Bauru. Até a próxima.